Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Uma fake news está sendo propagada na internet, que é fake news, tá? Desinformação. Acho que o termo mais correto seria desinformação. Porque assim, tudo, pessoal, tem que ser analisado, né, da forma correta por pessoas que tenham conhecimento para fazer análise daquilo, né? Sobre reserva de dinheiro. A congregação cristã no Brasil, algumas pessoas tiveram acesso, até porque a congregação cristã no Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição religiosa, né? E ela tem que apresentar o seu balanço financeiro para a Receita Federal e tudo mais, cumprir suas obrigações legais, né? E pessoas tiveram acesso a isso e pegaram lá que ela tem uma reserva de dinheiro. Assim, como é desinformação, uma hora falou que era 90 milhões, outra hora falou que era 30 milhões, ou seja, desinformação, não tem um número, né? Eu tenho até aqui o print aqui de um vídeo, tava lá a capa 90 milhões, depois passou para 30 milhões. Eu tô com os dois prints aqui. Aí tem que decidir, né? Então, isso é uma coisa muito importante porque é um fenômeno que acontece na internet da desinformação. E a gente sabe que as principais redes sociais ela propaga esse tipo de desinformação por aí, né? Bem, vamos falar um pouquinho por que então instituições sem fins lucrativos, né? Elas reservam esse dinheiro. O que essa pessoa fez, né? Ela colocou assim lucro. Primeiro na capa dela ela colocou 90 milhões, depois colocou lucro de 30 milhões. Bem, instituições sem fins lucrativos, a pessoa chega lá e colocar lucro, começou já errado aí, né? Aquela reserva de dinheiro não é lucro, tá bom? A gente tem que entender. ONGs, hospitais, né? Religião, muitas das igrejas elas não têm lucro, tá bom? A capa já começou errada, né? A capa já começou errada, né? Não é lucro, tá bom? Mas por que então instituições financeiras deixam uma grande quantidade, né? Instituições religiosas, ONGs, hospitais que trabalham com doações, elas deixam uma grande reserva de dinheiro guardada. Por que isso? Bem, vamos entender toda a logística por trás disso, tá? Bem, instituições sem fins lucrativos, né? Elas trabalham com doações, né? No caso aí nós temos a congregação cristã no Brasil, né? Ela trabalha com doações, né? Seus fiéis ali vão colocar para ela, né? Isso não é um ato regular, não é uma quantia de dinheiro que cai regularmente. Janeiro, vamos supor, janeiro cai 10 reais, fevereiro cai 10 reais, março cai 10 reais, junho cai 10 reais, julho cai 10 reais, agosto cai 10 reais. Isso não é uma coisa contínua, tá? Quando você trabalha com doações, tem mês que você tem mais doações por parte dos seus fiéis, aqueles que contribuem por essa instituição, e tem outros meses que você tem menos, tá? Então, as doações, elas não são, os valores não são contínuos, né? Não é contínuo como esse exemplo que eu acabei de colocar para vocês, sempre 10 reais. Isso não acontece em instituições, né, que trabalham com doações. Porém, as necessidades que aquelas instituições têm são contínuas, que nem, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, que está sendo alvo dessa desinformação. Ela trabalha, né, com o serviço de atender os necessitados. Necessidades tem quase todo dia, né? Então não tem como, esse mês eu vou atender, vamos supor que a congregação atenda 100 pessoas. Mês de janeiro entrou doação, vou conseguir atender essas 100 pessoas. Mês de fevereiro não entrou a quantidade necessária, então só vou atender 50. Não existe isso, tá? Esse mês aqui eu só vou atender 50 pessoas porque entrou menos doações. Então o que elas fazem? Elas deixam, isso é uma coisa muito normal, tá? Elas deixam valores ali guardados, né? Então você aproveita o mês que você teve uma quantia maior de doações, você deixa parte daquele dinheiro ali
como se fosse um estoque, uma reserva para os outros meses em que você tem menos doações, né? Você continuar os seus serviços, os seus atendimentos, né? Isso acontece muito, por exemplo, em ONGs. ONGs têm períodos do ano que elas têm bastante doações e tem períodos que elas não têm. Só que elas têm que fazer o seu trabalho social aí. Então o que elas fazem? Elas fazem essa ideia de reserva, tá? De você guardar um dinheiro ali, tá bom? Então isso é algo totalmente normal. Aí muita gente fala, mas está na casa de milhões. Pessoal, Congregação Cristã do Brasil, só de templo no Brasil tem mais de 22 mil templos, tá? Várias necessidades, né? Quase 4 milhões de membros, só no Brasil. Isso só pensar no Brasil. Óbvio que a movimentação de doação, né, vai estar na casa dos milhões. Quer ver um exemplo? São quase 4 milhões de membros, né? Se cada membro der R$1, quanto é que vai ter de doação? 4 milhões. Obviamente tem muita gente que dá mais, outros que dá menos, né? Aí vai ter uma variação, mas só o exemplo simples, a gente já viu que as doações rondam os milhões de reais, tá? Aí muita gente falou, mas espera aí, tem aplicações financeiras em cima disso. Tá? Isso é uma falta de, né, como se diz, né, educação financeira da pessoa, né? Meu caro, veja bem, aquele dinheiro vai ficar parado ali de um mês para o outro. Então vamos supor, esse mês eu tive bastante doações, então eu pego um dinheiro, né, e deixo ele ali guardado. Vamos supor, a gente está no mês de maio agora, vou deixar ele guardado, talvez lá para agosto eu vá utilizá-lo, né? Porque agosto cai bastante as doações. Estou aqui fazendo uma hipótese. Você vai ficar com aquele dinheiro guardado até agosto. Como é uma quantia considerável, não é melhor você colocar ele rendendo ali para o quê? Quando você estiver em agosto, você vai ter a quantia que você guardou, mais os rendimentos que aquilo ali teve numa poupança, tá? E como é na casa dos milhões, obviamente vai render o dinheiro significativo. O que acontece? Você vai poder ajudar mais pessoas. Isso se chama ser inteligente, tá? Não é uma questão de ganância da instituição, não. Já que ela vai ter que ficar com aquela reserva, que é uma coisa que ela tem que fazer, até para que ela consiga arcar com todos os seus compromissos, ela pode fazer aquele dinheiro ficar ali, render, e quando ela for utilizar, ela vai ter o dinheiro que ela guardou mais os rendimentos dessas aplicações. Então, ela vai conseguir ajudar muito mais pessoas, tá? É uma lógica básica, tá bom? Espero que tenha ajudado a combater essa desinformação.